Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje um vídeo muito especial, porque finalmente consegui terminar o cenário. Desde que quando comecei esse canal, o meu objetivo é também aparecer nele de vez em quando. E mais ou menos uns pouco mais de 2 meses atrás que comecei esse canal, eu venho comprando umas coisas aqui e ali. E hoje finalmente consegui terminar com a ajuda da minha esposa. Eu ainda quero completar com algumas coisas aqui e ali, provavelmente vai ter mais mudanças ao longo do tempo, mas esse vai ser o cenário por enquanto e eu gostei muito dele. Então, por favor, já se inscreva nesse canal, eu gosto muito de receber notificação de novos inscritos, também deixa um like e compartilha, é muito bom para continuar meu trabalho aqui. Na semana passada eu lancei um vídeo do desaparecimento da Jennifer Schultz, né? E é o vídeo mais visto aqui do canal até agora. E como vocês gostaram muito desse tipo de vídeo, eu decidi trazer mais um caso de desaparecimento de criança hoje, o caso do Ethan Petts. Prontos? Então vamos para o caso número 11. Imagine você sendo pai, mãe ou qualquer responsável por uma criança, e no único dia que você deixa ela ir sozinha para a escola, ela desaparece. Hoje em dia, praticamente no mundo todo, quando alguma criança nos pede para ir sozinhos para algum lugar, sendo indo para o mercado ou para a escola, já falamos que não, né? Porque é muito perigoso. E sempre pedimos para alguém ir com ela ou nós mesmos vamos acompanhando para levar em segurança. Mas no final da década de 70, nos Estados Unidos, o ambiente era um pouco diferente. As crianças iam para a escola, pegavam o ônibus escolar e a grande maioria delas iam sozinhas. Porém, com Ethan Petts, de apenas 6 anos de idade, era diferente. A mãe dele sempre o levava até o ponto onde o ônibus escolar pegava ele. Ethan era a típica criança muito alegre, brincalhão e com um sorriso muito bonito e contagiante, como vocês podem ver aqui na foto. Ele nasceu em 9 de outubro de 1972, em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Filho de Julie e Stanley Petts. Eles moravam no bairro de Soho, um bairro pobre da cidade. Como eu disse antes, a mãe de Ethan sempre o levava para a parada de ônibus. E naquele dia, de 25 de maio de 1979, não ia ser diferente. Porém, o menino pediu para a mãe para ele ir sozinho até o ponto naquele dia, porque era o último dia antes do final de semana do Memorial Day, que é um feriado nacional nos Estados Unidos, onde eles homenageiam os militares americanos que foram mortos em guerras. Julie, a mãe do Ethan, conta mais tarde que sentiu uma confiança e positividade dele ir sozinho naquele dia, e ela o deixou ir sem o acompanhar. Ethan foi levando $1 na mochila para comprar também depois um refrigerante. Julie e o pai do Ethan só foram perceber que algo estava errado quando a criança não voltou de tarde. E os professores e os amigos dele também não o viram no ponto de ônibus. Julie então liga imediatamente para a polícia e relata o desaparecimento de seu filho. O ex-detetive da época chamado Patrick recebeu o caso para investigar. Ele conta que tentava colocar na própria mente que nada de ruim ainda tinha acontecido, que era só uma pessoa desaparecida e eles iam conseguir encontrar. Esse desaparecimento emocionou muito Patrick pessoalmente, porque ele conta que o Ethan tinha a mesma idade do seu filho na época. O detetive e a polícia já começaram a bater de porta em porta perguntando se tinham visto Ethan, mostrando cartazes da foto da criança também por meio da rua. Mas ninguém tinha visto ele em lugar nenhum. Foram buscas incessantes naquele ano todo, com os policiais e os familiares entregando panfletos na rua com as fotos do Ethan, entrevistando trabalhadores e também pessoas que ficavam ali perto do ponto de ônibus onde Ethan esperava o ônibus escolar. Porém, infelizmente, eles não tinham nenhuma pista concreta. O pai do Ethan era fotógrafo profissional, o que ajudou muito os policiais e também a todos a ter fotos do Ethan para colocar nos cartazes. Conforme as buscas foram acontecendo e também o tempo foi cada vez mais passando e não tinha nenhuma pista mais concreta, tanto os pais como os detetives do caso eles não perdiam a esperança, mas eles ficavam muito envolvidos com o caso, principalmente os detetives. Tanto que o parceiro do detetive Patrick, que pegou o caso, chamado Bill Butler, tirou a própria vida em 1986. E tem especulações de que a frustração do caso do Ethan foi um dos motivos para isso. Durante os primeiros anos do desaparecimento, na década de 80, os pais de Ethan tentavam levar uma vida normal, mas era praticamente impossível disso acontecer. Segundo as palavras da própria mãe do Ethan, temos todos os pertences dele espalhados pela casa e não mudamos daqui até nosso filho voltar. Fecha aspas.
Uma coisa bem interessante sobre esse caso é que na década de 80 começaram a colocar o rosto do Ethan nas caixas de leite dos Estados Unidos e também de outras crianças desaparecidas. E isso se tornou muito comum em muitos países. Recentemente até comprei uma caixa de leite e veio um rosto de uma pessoa desaparecida. E essa foi a ideia de falar sobre esse caso. O tempo foi passando e o caso foi esfriando, infelizmente, porque eles não tinham muitas pistas mais. E a polícia ainda investigava quando aparecia alguma pista. Mas em 1998, cerca já de 19 anos do desaparecimento, as pistas eram bem raras. Até que um novo detetive, liderando o esquadrão de pessoas desaparecidas chamado Phil, viu um poema contando o caso do Ethan e uma foto também de sua mãe com a criança. E foi nesse momento que o Phil decidiu trabalhar no caso do Ethan. Como eu disse antes, já haviam se passado 19 anos do caso, desde o desaparecimento do Ethan, e Phil teve que reunir muitos relatórios e juntá-los para poder chegar em algum lugar. E um nome em particular chamou muita atenção do detetive, o nome de José Ramos, um homem que tinha histórico de abusos de crianças e até namorou um tempo a babá do Ethan. Em 1982, José era um sem-teto nas ruas de Nova York. E a polícia conseguiu prender ele porque ele roubou uma loja de livros infantis. E a polícia também na época descobriu que ele tinha muitas fotos de crianças parecidas com o Ethan. José foi levado para a delegacia para ser interrogado e perguntaram para ele se ele conhecia um tal de Ethan Petts. José disse que sim, porque tinha visto nos jornais 3 anos antes. Ele ainda disse que namorou um tempo a Susan Eriton, babá do Ethan, e conta ainda que em 25 de maio de 1979, no dia do desaparecimento, uma criança de uns 7 anos, loiro, foi até ele e começaram a conversar. E José conta também que depois levou a criança para seu apartamento. José ele fala mais tarde também que tinha 90% de certeza que o garoto que ele levou para o apartamento dele naquele dia era o que estava no jornal, o Ethan Petts. Os investigadores ainda descobriram que José Ramos tinha molestado sexualmente crianças em todo o país. Ele andava com parecido uma van por todo o país distribuindo doces para crianças para chamar a atenção delas. Os detetives queriam processar José Ramos mesmo que não fosse pelo caso do Ethan, e eles conseguiram colocar José na prisão por 20 anos em 1990, quando José confessou ter molestado um menino de 8 anos. Então, recapitulando até aqui, José Ramos era um suspeito da polícia de ser pedófilo desde o desaparecimento do Ethan, e somente em 1982, 3 anos depois do desaparecimento, que ele é preso pela polícia e interrogado, porque ele roubou aqueles livros infantis e tinha fotos também de crianças que pareciam com Ethan. Ramos ele chegou a falar que namorou a ex-babá do Ethan, a Susan, e também disse que no dia do desaparecimento, um menino de uns 7 anos, loiro, foi falar com ele, e Ramos acabou levando para o seu apartamento e ele tinha 90% de certeza que esse menino era o Ethan. Mas como ele não confessou que tinha matado ele e não falou mais nada depois disso, a polícia não podia prender ele. Somente conseguiram prender em 1990, quando ele confessou ter abusado de um menino de 8 anos. Então fica até muito estranho, que um homem já com histórico de pedofilia, de abuso de crianças, tinha falado que praticamente era 90% de certeza que ele tinha levado o Ethan para o seu apartamento naquele dia do desaparecimento e a polícia não ter conseguido nem prender ele. Richard, um repórter da CBS 48 Horas, chegou até a perguntar para o detetive durante um programa que estavam falando sobre o caso do Ethan, abre aspas, vocês têm um pedófilo conhecido que diz ter 90% de certeza que pegou o Ethan Petts. Por que vocês simplesmente não prendeu ele e deu um caso como encerrado? E o Phil, o detetive que reabriu o caso na década de 90, diz: porque não tínhamos essa evidência corroborada. Não tínhamos uma pessoa que disse que viu o Ethan naquele lugar e feito algo com ela. Fecha aspas. Pulando já para o ano de 2000, o detetive Phil ordena uma busca no antigo apartamento de Ramos, onde ele confessou para um colega de cela que matou o Ethan e se livrou do corpo no apartamento mesmo. O detetive Phil fala no programa que Ramos certa vez confessou para um colega de cela que matou o Ethan e colocou numa fornalha no porão do prédio. Os investigadores procuraram, porém não encontraram nenhum vestígio. E com isso, todos pensavam que nunca mais iriam conseguir colocar um fim no desaparecimento do Ethan, já que já tinha se passado mais de 20 anos. Mesmo os investigadores e os pais deles acharem que Ramos realmente era o culpado. Ainda no ano de 2000, um novo advogado é contratado para representar a família Petts.
E ele chegou com a ideia de abrir um processo civil de homicídio culposo contra Ramos, para que ele fosse intimidado e pudesse falar algo que eles pudessem abrir um processo criminal. Mas antes que isso acontecesse, os pais do Ethan eram obrigados a meio que praticamente desistirem da esperança. Eles teriam que pedir para um tribunal para declarar seu filho oficialmente morto. E em 19 de junho de 2001, um juiz declarou Ethan Pettis oficialmente morto. Stan, o pai do Ethan, conta que por muito tempo teve fantasias de que um táxi parava em frente da casa deles e que Ethan saía do carro, mas que essas fantasias foi passando conforme o tempo. O advogado da família do Ethan foi à prisão onde o Ramos estava para fazer uma entrevista e perguntou para ele se realmente tinha matado o Ethan para encerrar o caso. Ramos disse que num dia realmente tinha pegado um garotinho, mas que se chamava Jimmy e não Ethan. Depois de dizer isso, Ramos não falou mais nada no tribunal e os Pettis venceram o processo civil contra ele. O processo foi finalizado como que José Antônio Ramos causou a morte de Ethan Pettis. Porém, o promotor de Manhattan discordou. Ele ainda não acusou Ramos, falando que não conseguiram provar que ele tinha matado o Ethan, já que ele tinha falado um outro nome de menino, no caso Jimmy e não o Ethan. Todos achavam que aquele seria o fim do caso e que o principal suspeito, que no caso era o Ramos, ficaria preso somente mais algum tempo, referente a um outro crime que ele cometeu. No ano de 2012, a polícia investiga um homem que trabalhava em uma loja perto do ponto de ônibus escolar onde o Ethan era para ter ficado esperando. Nessa ocasião, a polícia até quebra um porão que tinha nessa loja, procurando alguma evidência de DNA ou até mesmo o corpo do Ethan, mas não encontraram nada. Porém, algo de interessante aconteceu. Com a repercussão do caso voltando à mídia, o Departamento de Crianças Desaparecidas recebe uma ligação de um homem falando que achava que seu cunhado era o culpado pelo desaparecimento do Ethan. O nome desse suspeito? Pedro Hernandes, que logo que foi interrogado, confessou o crime. O telefonema foi feito por um parente do Hernandes, que disse que muito tempo atrás tinha ouvido o Hernandes falar que tinha matado um garoto em Manhattan. Em maio de 2012, 33 anos depois do desaparecimento do Ethan, o culpado finalmente veio à tona. Pedro Hernandes, um morador do bairro de Maple Shade, em Nova Jersey. Ele era casado e tinha filhos. Hernandes contou aos policiais, depois de preso, que trabalhava na loja perto do ponto do ônibus escolar. Ele disse que atraiu o Ethan com um refrigerante e depois estrangulou ele no porão da loja e colocou o corpo em uma bolsa e tinha abandonado em um beco cheio de lixo. Todos ficaram muito chocados com o verdadeiro culpado e também que ele ter trabalhado tão perto do ponto de ônibus escolar e essa loja ter sido até investigada pelos policiais da época. E foi apenas no dia 14 de fevereiro de 2017, depois de deliberarem por 9 dias, que o júri considerou Hernandes culpado do sequestro e assassinato do Ethan. Hernandes foi sentenciado a uma prisão mínima de 25 anos, mesmo os advogados de defesa alegando que Hernandes era inocente e tinha problemas mentais, e também não ter encontrado o corpo. Depois da sentença, o pai do Ethan tinha até dito, abre aspas, a família Pettis esperou por muito tempo, mas finalmente temos justiça em alguma medida, fecha aspas. E esse foi o caso de hoje, muito obrigado por assistir até aqui. Infelizmente, quando eu soube desse caso, fiquei até um pouco triste, porque, diferente do caso da semana passada da Jennifer Schultz, esse não teve um final feliz. Mas pelo menos é um pouco reconfortante saber que os pais tiveram uma resposta depois de mais de 33 anos do desaparecimento do filho deles. E é triste também pensar que tem pessoas assim no mundo que pegam crianças inocentes de tudo e fazem uma maldade dessa. Mas por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui do canal, que como eu disse, eu gosto muito de receber as notificações de inscritos. Deixe o like também e também coloque nos comentários o que vocês acharam desse caso, o que vocês também acharam do cenário, que vocês querem que eu possa colocar algum objeto a mais e tudo mais. Me conte, eu gosto muito de saber. E nos vemos no próximo caso. Obrigado e tchau.